Então, ó, aqui a gente vai falar sobre a unidade 3.1, que é sobre a deformação específica. Ela vai abordar a lei de Hooke generalizada e o coeficiente de Poisson. Antes a gente estava calculando as cargas axiais, que eram aquelas cargas que elas aconteciam no eixo, né? E a gente geralmente usava as figuras em 2D. Agora a gente vai começar a usar as figuras em 3D. Que daí, por exemplo, assim, na vida prática, na vida real, a gente nunca vai ter uma deformação ocorrendo só em um lado, porque nós temos figuras 3D à nossa volta. Então, a gente vai começar a trabalhar com as figuras no plano 3D. Então, aqui, ó, eu fiz um desenho para você se situar nos eixos, tá? Aqui a gente vai ter o eixo Y, X e Z. E vão formar os eixos 3D para a gente poder fazer os cálculos utilizando a lei de Hooke generalizada. O que ela usa aqui? A gente vai usar as fórmulas de deformação específica. Quando eu falo deformação específica, eu estou querendo dizer que é específica para um eixo, um plano. Então, eu vou ter uma deformação que ocorre aqui no eixo X. E eu vou ter uma que ocorre no eixo Y e uma que ocorre no eixo Z. Talvez eu tenha uma que ocorra apenas em X, ou apenas em Z, ou em ambas, ou sempre em duas direções, tá? Aí aqui eu vou ter a fórmula que vai falar assim, ó, que a deformação específica vai ser igual a tensão normal, e daí os esforços aqui da tensão normal podem ser tanto compressão quanto tração. E como a gente está trabalhando no regime elástico, ou seja, até onde o material vai e retorna para o seu estado inicial, né? Que daí a gente vai usar o módulo de elasticidade, tá? A gente também vai usar aqui o coeficiente de Poisson. Eu deixei a formulazinha dele aqui, ó, do coeficiente de Poisson. E o que ele faz? Para que ele serve, né? Ele serve para calcular a variação de deformação nos dois eixos. Por exemplo, o eixo que é transversal, que é esse aqui, imagina que você tá olhando aqui, ó. A gente tem o X aqui, e daí aqui tá o seu olho. Então, você tá olhando de frente pro eixo X e você vai estar vendo um círculo, né? Essa aqui é a seção transversal. E essa aqui, que ocorre aqui onde você já tá vendo mesmo, é a longitudinal, tá? Então, por exemplo, assim, imagina aqui que você tem uma barra, e nessa barra você vai puxar ela, você vai fazer um esforço de tração aqui no eixo X. Então, você vai puxar ela aqui, e se ela for, por exemplo, um elástico, imagina que você puxa ele e você vai ver que ele vai encurtar nessa direção aqui de Y, né? YZ, aqui ele vai estar encurtando, ele vai estar diminuindo o tamanho dele aqui, ó. Assim. Quanto mais você puxa. E é isso que a gente vai estar calculando aqui, é isso que ele vai estar relacionando, tá? E ele tem esse sinal de negativo porque, por exemplo, aqui em X eu tô tracionando. Então eu tô tracionando aqui e eu tô tendo um esforço positivo, né? Esforço de tração é positivo. Aqui tá ocorrendo uma compressão, por quê? Porque eu tô diminuindo essa parte da seção transversal. Então, eu tô tendo um esforço negativo. Para compensar o positivo e o negativo, né? Então, a gente usa aqui o negativo, enquanto uma cresce, a outra diminui. Entendido? E aí, aqui, a gente vai estar usando a lei de Hooke generalizada, né? Para poder fazer os cálculos nos três planos, no plano X, no plano Z e no plano Y. Para a gente poder descobrir qual é a tensão, qual que é a força que está ocorrendo ali, se é uma força de tração, de compressão. Uma coisa importante é que você pode calcular ela, desde que a força que está ocorrendo em Y não afete a força de X, e vice-versa, tá bom?
mas geralmente não afeta. É coisa bem pequena mesmo. Mas então, vamos lá. Com essa parte explicada, ó, imagina assim, eu tô puxando, que nem eu tava te falando aqui. Eu tô puxando aqui em X e eu tô tendo um esforço positivo, né? Então, a minha força de tensão em Y e em Z vai ser negativa, porque eu tô comprimindo. Uma vez que elas vão ser iguais, né? Então, eu vou ter aqui a deformação que vai ocorrer em Y e em Z são iguais, e elas vão carregar o sinal negativo porque são de compressão, nesse caso aqui, né? Então, eu vou ter a multiplicação do coeficiente de Poisson com a deformação em X. E a deformação em X, ela é a tensão normal dividido pelo módulo de elasticidade, que nem a gente tinha colocado aqui, ó, tá bom? E aí, você pode começar a deduzir as fórmulas para todas as direções, como eu coloquei aqui. Então, a gente vai ter a deformação em X. Então, a gente tem um esforço aqui que vai ser positivo. Então, se eu tô fazendo um esforço no plano em X, de tração, por exemplo, aqui é positivo. E as outras duas serão iguais e negativas, né? Aqui, ó, no negativas, por isso iguais. Para esse caso, tá bom? Aí, aqui, agora eu vou calcular em Y. Então, o meu esforço em X vai ser negativo, o meu esforço em Y positivo e o meu esforço em Z, faltou aqui o módulo de elasticidade, vai ser negativo também, tá bom? Porque, por exemplo, agora eu vou estar tracionando no eixo Y. Então, aqui eu vou estar comprimindo. É como se eu puxasse aqui, e se eu puxar, essa região aqui aumenta e essas duas diminuem. Se eu puxar aqui, então, essa aqui aumenta e essas diminuem. Se eu puxar aqui, então, essas duas diminuem. E é isso que a gente vai ter aqui, tá bom? Ó, quando eu tô puxando em Z, vai ficar menos X, menos Y e mais Z.